Eu fiquei encarando, com a boca seca e o coração disparado. A mensagem do meu chefe, aquela combinação terrível de palavras que meus colegas e eu rezamos para nunca ver. Você está na disputa pelo funcionário do ano. O fato de ele enviar algo tão insensível por e-mail era como esfregar sal na ferida. Meus olhos passaram por cima do muro de texto que vinha em seguida. Eu não precisava ler os detalhes. Já tinha limpado o suficiente dos vencedores anteriores das paredes e do teto da sala de descanso à prova de som para saber exatamente o que o prêmio significava. Depois do primeiro impacto profundo de medo, a negação tomou o seu lugar. Eu não estava apenas cumprindo minha cota de vendas, estava ultrapassando-a de longe, vendendo itens caros diariamente. Eu nunca esquecia de colocar os adesivos com o meu código de barras nos produtos para que, ao serem escaneados no caixa, as vendas fossem automaticamente vinculadas ao meu número de identificação de funcionário. Não recebemos comissão. Há outros incentivos para manter as nossas vendas em alta. Eu nem estava monitorando os números, porque sabia que estava vendendo sem parar. Nunca imaginaria que estava em risco. Decidi, com uma risada nervosa, que só podia ser um problema no sistema de computadores. Tinha que ser. Algo que o setor de TI resolveria em pouco tempo. Quando finalmente recuperei o controle das pernas, cambaleei até o escritório do meu gerente. Não houve erro, ele me garantiu. Era o meu número de identificação que estava em último lugar. Os códigos de barra nunca mentem, Guilherme. Ele nem se deu ao trabalho de me encarar. Eu estava literalmente afundando, e se não me organizasse rápido, seria de forma literal também. Supliquei para que ele revisasse as filmagens das câmeras. Sabia que ele conseguiria me ver fazendo todas aquelas vendas. Não se preocupe, acrescentou ele com um sorriso vazio, sem nenhum traço de felicidade. De uma forma ou de outra, todos contribuímos para o sucesso da empresa. Suponho que, a essa altura, ele já estivesse completamente insensível aos apelos dos desesperados. Quando saí do escritório, garanti a mim mesmo que aquilo não era uma sentença de morte. Ainda não. Eu tinha mais um mês até que nossos resultados finais fossem recalculados, antes que as coisas ficassem sérias, antes de receber um aperto de mão frouxo e um vazio "obrigado por sua dedicação" à empresa, enquanto era conduzido pelo corredor, antes de descobrir o que vive por trás da porta, geralmente trancada no canto sombrio da sala de descanso, antes de entender o verdadeiro significado de me sacrificar pelo bem da empresa. A notícia se espalhou rapidamente pelo escritório. Kevin me deu aquele sorriso presunçoso, cheio de desprezo. Talvez achasse que, com minha saída, finalmente teria uma chance com Elise. Eu só esperava desesperadamente que não fosse o nome dela sorteado depois, o nome de quem seria escolhido para levar o que restasse de mim do chão, da sala de descanso, e enxaguar pelo ralo enferrujado e manchado. Como era exigido, comecei a estacionar na minha nova vaga designada no fim do estacionamento dos funcionários, a placa desbotada indicando "reservado para o funcionário do ano". Quase engolida pela linha de árvores próximas. Isso acrescentava mais 10 minutos de caminhada até a loja, e eu temia esse tempo extra sob o calor opressor do verão. Mas a parte racional de mim sabia que isso logo seria irrelevante. De um jeito ou de outro, em um mês, eu não teria mais aquela vaga. Se tivesse sorte, viveria para ver outro verão, para ver o carro de outro pobre coitado estacionado ali. Se ainda não tivessem ouvido a notícia, quando os outros colegas de trabalho vissem meu carro naquela vaga, saberiam o que aquilo significava. Não se apegue demais. Eles começaram a me evitar como se eu fosse uma doença. Eu não os culpo. Todos nós sabíamos o que aconteceria a seguir se minhas vendas não melhorassem. O mesmo que sempre acontece. Nos reuniríamos para uma reunião obrigatória, na noite de fechamento do ano fiscal, todos os olhos fixos no desgraçado que ganhou.
A sala, tão silenciosa que seria possível ouvir seus soluços abafados. Eles receberiam o que mal poderia ser chamado de aperto de mão do gerente enquanto ele murmurava, com os olhos mortos, sua gratidão pela dedicação à empresa. Depois, seriam conduzidos até a sala de descanso para conhecer o corporativo. Ninguém tentava fugir. Não depois do que aconteceu em 2019. Em vez disso, o vencedor sempre olhava para trás, lançando-nos um último olhar desesperado, olhos suplicantes para que alguém, qualquer um, interviesse. E claro, ninguém nunca o fazia. Assim que a porta se fechava atrás deles, a sala à prova de som engolia os últimos vestígios de seus soluços e súplicas. Tudo acabava. O resto de nós era mandado para casa e eu tentava lavar aquele sentimento nojento no banho, aquele alívio doentio por saber que outro foi enviado à morte, e não eu. Cal, o cara mais legal que já conheci, foi o último colocado 2 anos atrás. Ele ficou tão doente que quase definhou e, eventualmente, não conseguiu mais trabalhar. Deve ter pensado que isso o libertaria do contrato, que se fosse embora e nunca mais aparecesse, ficaria bem. Ele, provavelmente, não leu as letras miúdas no contrato de trabalho. Embora, para ser justo, se alguém de nós tivesse lido, nunca teríamos assinado. Cal foi um aviso para o resto de nós de que não há como desistir neste trabalho. Se precisarem te rastrear e encontrar, e eu garanto, eles vão te encontrar, bem, você não preferiria ir com dignidade, com a empresa compensando seus entes queridos, do que ser arrancado de casa, chutando e gritando noite adentro? Gina foi a funcionária do ano em 2023. Gina, com aquele sorriso gentil por quem Kevin tinha uma queda antes de Elise. E assim como Elise, ela não queria nada com ele. Ainda lembro daquele dia, o dia em que divulgaram os números finais, o jeito como a boca de Gina ficou aberta em confusão e choque. Quando ela finalmente conseguiu falar, insistiu que devia haver algum engano. Todos nós a defendemos para a gerência. Eu mesmo a tinha visto fazer tantas vendas. Nosso gerente apenas nos lembrou que os códigos de barra nunca mentem. Na manhã seguinte, meu nome foi sorteado para tarefa na sala de descanso, para recolher o que restava do sorriso dela e de sua simples aliança de ouro, que seriam devolvidos à família. Em uma semana útil, eles receberam uma caixa contendo um cheque e tudo o que restava dela, que não coube pelo ralo. Quando os números são finalizados, quando seu código de barras de funcionário é colado naquele inofensivo papel cor-de-rosa, bem, seu destino está selado. Kevin, em todos os seus anos na empresa, nunca estacionou no lado afastado do estacionamento, nunca chegou nem perto de ser eleito funcionário do ano, apesar de não conseguir vender uma garrafa d'água para um homem morrendo de sede. Ele é a personificação da picaretagem e nem tem o carisma para disfarçá-la. Nunca entendi como ele se dava tão bem, mas não podia me dar o luxo de pensar nele. Eu tinha que me preocupar comigo mesmo e com o suposto problema no sistema. Sempre que eu me encontrava na sala de descanso, naquela antiga porta de madeira, era um lembrete indesejado da viagem sem volta que me aguardava. Tomei cuidado especial para ficar de olho nas minhas vendas, trabalhando como um louco, fazendo turnos duplos. Quando verifiquei os números, à medida que o final do mês se aproximava, não pude acreditar. Eu ainda estava em último lugar. De alguma forma, havia dias em que menos da metade das minhas vendas tinha sido registrada no meu número de funcionário. Eu não conseguia entender. Esperei por uma oportunidade para entrar no escritório do gerente e puxar as filmagens por conta própria. Eu mostraria ao chefe que algo estava errado nos cálculos, que o sistema estava quebrado. Finalmente, consegui a minha chance. No início, assisti triunfantemente a mim mesmo fazendo venda após venda, muito mais do que havia sido creditado na minha conta. Pela primeira vez em um mês, senti um alívio. Eu tinha provas, e isso tinha que valer alguma coisa.
Mudei para as câmeras próximas aos caixas para confirmar que os códigos estavam sendo escaneados. Eu vi vários sendo registrados com sucesso e estava prestes a desligar a gravação quando eu vi ele, Kevin. Foi sutil. Eu não percebi o que ele estava fazendo a princípio até reconhecer o padrão. Mesmo assim, tive que voltar e assistir de novo para que fizesse sentido. Isso aconteceu em quase metade das minhas vendas naquele dia. Vi ele interceptando os clientes antes que pudessem passar pelo caixa, antes que eu pudesse receber o crédito pelas vendas. E, enquanto ele puxava a conversa, discretamente colocava o código de barras dele sobre o meu. Eu o confrontei naquela noite. Eu estava furioso. Ele apenas sorriu, presunçoso, e me deu aquele discurso sobre como os códigos de barras nunca mentem. Ele não dava a mínima por estar sentenciando outra pessoa à morte. Na verdade, talvez até gostasse disso. Kevin havia roubado o crédito pelas vendas de Gina e sabe-se lá de quem mais. Filho da puta, Kevin. No dia em que os números seriam finalizados, ele teve a audácia de colocar o seu código de barras sobre o meu em uma grande venda que eu havia feito, sem nem tentar esconder. Bem na minha frente. Ele me lançou um sorriso enquanto fazia isso. Consegui alcançar os clientes antes que eles passassem pelo caixa e, gentilmente, eles me permitiram retirar o adesivo. Guardei-o no bolso para mostrar ao meu gerente. Peguei também o vídeo e fui furioso ao escritório dele, recusando-me a sair até que ele assistisse. Observei enquanto seus olhos percorriam a tela e, se ele ficou chateado ou chocado, certamente não demonstrou. Finalmente, ele encontrou meus olhos e, ao ver adornos dele, bem, pela primeira vez, senti um alívio. Até perceber por que ele parecia tão miserável. Até ele sussurrar: "Eu sinto muito, Guilherme. Alguém tem que receber esse prêmio amanhã. Não está em minhas mãos." Sem dizer nada, entreguei a ele aquele maldito adesivo com o código de barras do Kevin que eu tinha retirado. Ele o estudou por um longo tempo antes de devolvê-lo para mim com apenas: "Por que você não fica com isso?" Contei a Elise o que tinha acontecido durante o almoço e, por mais que apreciasse sua indignação em meu nome, eu já estava resignado. Na verdade, só queria avisá-la porque tinha uma sensação terrível de que ela seria a próxima vítima de Kevin. Eu mentiria se dissesse que não fiquei devastado quando, naquela noite, meu chefe me chamou ao escritório para me informar sobre os números finais. Sim, eu sabia que estava vindo, mas acho que é da natureza humana se agarrar à negação, à esperança, até o amargo fim. Por um tempo que pareceu uma eternidade, ficamos nos encarando em silêncio. A presença do papel cor-de-rosa sobre a mesa entre nós dizia tudo o que precisava ser dito. Finalmente, meus olhos se voltaram para o formulário. Ele já havia assinado, mas o espaço onde meu código de barras, a sequência de linhas verticais que soletrava minha sentença de morte, deveria estar, estava vazio. Eu nunca soube como essa parte acontecia, já que sempre era feita a portas fechadas. Ninguém que preencheu aquele formulário viveu para nos contar sobre isso. Eu preciso que você coloque um código de barras aqui antes de enviar o formulário para o corporativo, ele disse, eventualmente. Eu abri a boca para uma última súplica, apaixonado pela minha vida, mas ele me interrompeu. Ele falou cada palavra lenta e suavemente. "Eu vou sair da sala agora. Preciso que você coloque um código de barras aqui, antes de eu enviar o formulário para o corporativo." Ele me encarou por um longo momento, esperando pelo meu quase imperceptível aceno de cabeça antes de sair do escritório e me deixar sozinho. Eles processaram a papelada e anunciaram o funcionário do ano no dia seguinte. Sim, senti uma pontada de culpa ao ver o sorriso presunçoso desaparecer e o sangue
sumir do rosto de Kevin enquanto ele encarava, em choque, a mão estendida do gerente, enquanto era agradecido por sua dedicação à empresa. Senti de novo enquanto o via implorar o caminho todo até a sala de descanso, enquanto nosso gerente lhe dizia o mesmo mantra que todos nós já tínhamos ouvido antes. Os códigos de barra nunca mentem. Mas pensei em Gina, nos incontáveis outros, e quando ouvi a porta bater atrás dele, a culpa já havia desaparecido. No lugar dela, o alívio de saber que o restante de nós estava seguro. Bem, pelo menos até o próximo ano.